Bom dia a todos. Eu já havia comentado, aqui, eu comentei num vídeo atrás aí, que eu nem lembro qual, que nós tínhamos uma mudança na comunicação. Uma mudança. Uma mudança que se dá de nós sairmos de uma comunicação analítica para uma comunicação sintética. Então, nós estamos mudando a nossa comunicação para uma forma sintética. Eu tenho todo um arcabouço teórico disso aí, que está embasado na linguística, neurolinguística, semiótica, um estudo profundo está justificando essa fala. Então, os sutras são comunicação sintética. Hoje me veio um sutra que eu preciso comentar esse sutra. Preciso comentar esse sutra. Vamos lá, o sutra. A mulher é fonte de prazer para o homem. Deus diz marido. O diabo diz amante. E aí, como você comentaria esse sutra? A mulher é uma fonte de prazer infinita para o homem. Aí Deus diz marido. E o diabo diz amante. Puta merda. Tá vendo como o seu pastor não fala tudo que tem que falar? Veja, na Bíblia, o versículo, eu não sou de decorar versículo. Entre numa Bíblia eletrônica e coloque o seguinte verbete. A mulher é fonte de prazer para o homem. Coloca isso aí. Vai ter os versículos que tem essa citação ou que trata dessa temática. E você vai ver que a Bíblia substitui o verbete homem, o substantivo homem por marido. E aí dá a interpretação dele. Agora vamos ver o oposto, o que o diabo diria. Sou pesquisador etnográfico, cara. Você não pode me questionar, não pode me... O próprio cristianismo deixou essa lacuna, porra, deixou Deus sem fala. Então, se você for buscar em outras culturas e outras tradições, em outras religiões que tem o Deus do bem e o Deus do mal, nós vamos ter a fala dos dois. Do cristianismo não temos. Então, o que o diabo falaria se Deus está dizendo que a mulher é uma fonte de prazer para o homem? E aí, logo em seguida, ele troca o substantivo homem por marido. Isso quer dizer o quê? Que ela está fazendo uma indução. Uma indução. O diabo é o oposto complementar. Ele diz: não é o marido, é o amante. E aí, você ficaria com quem? Com Deus ou com o diabo? Você já experimentou o que Deus prescreveu? Está na Bíblia. Está na Bíblia.
está na Bíblia. Você já seguiu a Bíblia, você já seguiu esse preceito. Mas você já seguiu o diabo? Porque aí é o seguinte, se você experimentou a proposta de Deus e experimentou a proposta do diabo, você está isento para dar sua opinião, porra, por experiência. Então, você tem que ter uma experiência do que Deus falou e depois uma experiência do que o diabo falou para equilibrar as coisas. Bom, a mulher é uma fonte infinita de prazer. Vamos analisar esse sutra. Bom, isso é inegável. Isso, a ciência fala isso e a Bíblia fala isso. A ciência fala isso e o conhecimento iniciático, místico e esotérico também diz a mesma coisa. Chega à mesma conclusão. O que diferencia é daqui para frente. Daqui para frente. A religião diz que esse homem que recebe, que bebe dessa fonte infinita de prazer, é o marido. A ciência fala outra coisa. A religião fala isso. Mas dentro do próprio, a religião está dentro do conhecimento místico, esotérico, religioso e espiritual. Mas outros ramos, outros segmentos da espiritualidade fala diferente. Outras tradições, outras culturas, outras falam diferente. Bom, eu tive 3 casamentos com mulheres espetaculares, extraordinárias. Todas as minhas esposas, mulheres extraordinárias. Então, eu sou uma experiência científica. Por quê? Eu amei minhas esposas, eu tive esposas e tive amantes. Então, eu posso dizer. Tá? E eu sou um pesquisador etnográfico. Ou seja, que estuda assuntos não ortodoxos, que a ciência tem medo de entrar. Eu entrei. Você não teve curiosidade de saber se a mulher é uma fonte infinita de prazer para o marido ou para o amante. Vamos simplificar esse sutra. É como se ele dissesse assim: uma mulher consegue extrair o máximo ou dar o máximo, se ela está dando, ela está recebendo o máximo do prazer para o marido ou para o amante. E aí? Eu sou um pesquisador, eu tenho um compromisso com a verdade, eu preciso falar isso. Porque eu experimentei os dois e tem mais. O mais cruel, tá? Veja, minha primeira esposa, eu tinha 18 anos. Tá? Não tivemos filhos. Mas foi uma experiência muito interessante. Muito interessante. Depois eu tive uma segunda esposa, tá, que me deu os meus filhos do Tocantins. E tive uma terceira que me deu os meus filhos, meus filhos brasilienses. Bom, eu sou da literatura e do teatro, então eu represento, eu vou contar uma história na primeira pessoa, como se fosse comigo. Tá? É uma história fictícia só para ilustrar esse sutra, tá? Porque na minha linha de pensamento,
a mulher só se torna uma fonte infinita de prazer para o amante. Para o marido, essa fonte seca. E ele fica tentando beber uma água que não jorra, numa fonte que não jorra. Bom, eu vou contar um caso, então. A minha primeira esposa, nós vivemos um amor muito intenso, uma paixão muito intensa. De tão intensa que nós pensamos, vamos levar para o casamento. Porra, é isso que eu quero para a vida toda, eu quero isso. Para a vida toda, você é uma fonte infinita de prazer, como está na Bíblia. Porra, não existe coisa mais maravilhosa do que isso que nós sentimos. Esse sexo nosso é transcendental, simplesmente. Vamos nos casar e vamos ter isso infinitamente. Oh, ilusão, que todos caem. Todos caem nessa ilusão. Porra, eu caí 3 vezes. Tá. Então, essa mulher que era para mim uma fonte infinita de prazer, que jorrava água em abundante, em que eu bebia e ficava saciado, enquanto não éramos casados. Se não éramos casados, nós éramos amantes. Nós primeiro nos tornamos amantes e aí falamos assim, não, nós vamos levar esse amor nosso para outro formato. Vamos formalizar, vamos casar. Ai, dor e sofrimento, a fonte seca. Aquilo fica monótono, chato, fica insuportável. E é o seguinte, como ela foi minha amante, como ela foi primeiro minha amante, eu falei, não, então o segredo. Tá. Eu fiz uma proposta para ela. Eu quero uma amante. Essa é a dica, o homem que quiser separar de uma mulher, da sua esposa, tá? Declare esse desejo para ela. Fale para ela o seguinte, olha, eu quero ter uma amante, eu quero liberdade para ter uma amante. Nosso sexo está muito... Ela não aceitou, como nós somos verdadeiros, um compromisso com a verdade desde o começo, de ser verdadeiro e expor o que estava sentindo. Eu senti, sua fonte secou, eu quero beber de outra fonte, tá? Tem outras fontes jorrando, tá? Quando encostam perto de mim já jorram água e você não jorra mais água. Tá? Sua fonte não jorra mais água para mim beber. E aí quando eu vou beber, eu estou bebendo água numa fonte que não sai água, sendo que tem outras fontes jorrando em abundância. Ela falou, não aceito. Eu falei, então nós chegamos no impasse, porque eu acho que eu tenho o direito de beber dessa fonte. Se a fonte não está vindo de você, eu vou buscar em outra. Tá? Então, vou encerrar nosso casamento aqui. Tá? Nós tínhamos uma casa de aluguel, que nós alugávamos, estava no meu nome o aluguel. Tá? Tá? Eu sempre fui provedor, né? Então, eu comprei os móveis da casa, eu comprei, tá? A maior parte das coisas. É claro que ela ajudou também, tal. Ela tinha um pouco de recurso, ela ajudou, mas a maior parte foi eu. Eu falei, olha, isso com 20 anos. Eu cheguei e disse, a casa é sua. Eu só quero a minha liberdade, minhas coisas. Juntei minha mala e saí e fui atrás da minha amante. Tá? Encontrei uma outra amante. E aí o preceito da Bíblia realmente, tá, que a mulher é uma fonte infinita de prazer para o homem.
infinita. O que aconteceu com essa minha esposa que não jorrava mais? De repente bateu saudade, bateu isso e foi me procurar. Eu aluguei uma kitnetzinha, só um cômodo, sabe? Acho que o banheiro era coletivo, a cozinha coletiva, só tinha um quarto. Uma situação calamitosa, né? E ela chegou com todo aquele afago e tudo. E falando, né, da sua carência, da sua saudade, que estava com saudade e tal. Eu falei, olha, eu já tenho outra. Tá? Não, e tal, mas eu quero. Então, ela era minha esposa e virou minha amante, que me queria muito. De repente, aquela fonte que não jorrava mais começou a jorrar, água abundante. E aí eu perguntei para ela, puxa vida, né? Nós fizemos sexo, né? Fizemos amor. E aquele amor esplendoroso, meu Deus, a minha ex-esposa, que numa tentativa de reatar, fez comigo o sexo que eu nunca tinha, nem a amante que eu estava, que achava que jorrava, essa que era, né, isso a minha primeira esposa, quando eu tinha 18 anos. Eu falei, não, meu Deus, que mulher é essa? Onde você estava escondido? Você nunca fez sexo assim. Por que quando você era casada, você não fazia um sexo assim? Tá? Ejaculação feminina, tudo isso você está fazendo agora. Tudo isso que eu sempre esperei de uma mulher. Nem quando nós éramos amantes você fazia. Por que você faz assim? E ela simplesmente disse. No casamento eu fazia por obrigação, né? No auge da excitação, a mulher se entrega. Ela se entrega, porque aí ela é como o vídeo que eu falei, né? Que a esposa do Red Pill é uma recalcada, né? Então ela tira todos os recalques, tira todos os bloqueios. Aí ela fala, no casamento eu fazia por obrigação, aqui eu estou fazendo porque eu quero. Mas não deu certo, por quê? Porque ela queria me levar de volta para o casamento. E eu falei, não vou. Né? E ainda insisti em mais 2 casamentos. Então, eu estou analisando esse sutra. Que nos coloca uma questão, porra. Coloca uma questão. A questão tá aí. Tá aí. Vamos analisar esse ponto cientificamente. Vamos analisar. Vamos. Vamos chamar os especialistas todos. E aí vamos chamar estatísticos, matemáticos e tudo. Vamos colocar isso no estudo científico, cara. Para a gente comprovar cientificamente que o casamento é danoso para as pessoas. Danoso. Não faz bem. Já os amantes é uma fonte infinita de prazer. Aí o que... Bom, o que eu fiz como pesquisador etnográfico? Bom, eu ouvi Deus e ouvi o diabo. Agora, eu vou seguir a minha ética. Agora eu vou seguir a minha ética. Então, o que eu quero? Se eu quero o que está lá na Bíblia, tá? Eu quero, se o que está na Bíblia realmente é verdade, que a mulher é uma fonte infinita de prazer para o homem, eu quero essa fonte infinita de prazer, mas eu não quero uma fonte que é uma cachoeira no início, tá? E que vira uma pedreira no final, que é o que acontece nos casamentos. As fontes que no início jorravam como cachoeiras, no final do casamento viram pedreiras.
secas, estéreis, viram um deserto só. Tá? Seja sincero. Aí vem um segredo. Porque a fonte precisa de um estímulo para jorrar. A fonte precisa de um estímulo para jorrar. No casamento, o estímulo cessa. O estímulo cessa. Aí vem um perigo. Vem um perigo. Por quê? Porque ela pode achar esses estímulos fora do casamento. Sabe? É muito triste. É muito triste ver uma mulher que jorra, que a sua fonte infinita de prazer é acionada por um homem que não é o seu marido. Seu marido não aciona mais a sua fonte infinita de prazer. E aí ela encontra um outro homem que faz isso sem nenhuma pretensão, só a presença dele. Por quê? Porque essa infinita fonte de prazer está em seus ovários, tá? Que produzem estrogênio. E esse estrogênio é altamente sensível à testosterona. Quando esses ovários encostam a nível de feromônios, que ela sente o nível de testosterona de um homem, ela automaticamente aciona sua fonte infinita de prazer. A sua expressão corporal muda automaticamente, linguagem corporal. Se o nível de testosterona de um homem afeta os ovários de uma mulher, automaticamente ela vai contrair o abdômen, tá? Ela vai dar uma empinada no bumbum, ela vai estufar o peito, abrir o ombro e levantar o queixo, tá? Levantar o queixo, levantar a cabeça. Automaticamente o estrogênio faz isso. Ela fica mais graciosa, ela fica mais dengosa, ela fica mais... Pronto, acionou a sua fonte infinita de prazer, porque tem outros gestos internos, tá? O seu órgão genital incha, porque há uma pressão sanguínea intensa, tá? O seu órgão genital se abre, tá? E há realmente a fonte de prazer, a fonte infinita. Esse mecanismo foi Deus que colocou dentro de você. Porque são seus hormônios que fazem isso. E aí vem a moralidade, vem. Você não pode porque você tem um compromisso, você tem um... Aí vem as doenças, porque elas, o recalque é justamente isso. É justamente isso. Veja, ela teve o sentimento, o corpo dela falou, o corpo falou, e ela racionalmente usa a racionalidade e diz, não, se cale, se comporte.
se comporte. Você é uma mulher casada, isso não é para você. E ela volta para sua depressão, para sua tristeza, para sua melancolia, tá? Porque ela boicota, os seus instintos, os seus hormônios. Ela nega a sua natureza feminina, ela nega quem ela é. A minha proposta está aqui. É uma proposta científica. De uma tentativa de esse versículo da Bíblia. A mulher, de vivenciar esse versículo da Bíblia, trazer para a prática. A mulher é uma fonte infinita de prazer para o homem. A minha proposta é uma tentativa de vivenciar essa lei da Bíblia. Como marido, eu não consegui, a fonte secou. Tanto é que eu separei, senão eu não teria separado. Então, agora eu sou ético, tá? Então, se amante é que a mulher se torna essa fonte infinita de prazer, é como amante. Então, já se é como amante, como fazer isso de uma forma justa, ética, respeitosa, de uma forma legal, de uma forma que seja bom para os dois, tal. Como ser amante sem ser nas traições, sabe? Como ser amante sem ser com trapaças, enganando, mentindo. Como ser amante com verdade? Como é que é? Como é que é? Então, minha proposta é isso aí, pô, é toda científica. É toda científica. Você não pode me criticar por nada disso. O que diferencia, então, o amante de outra forma de relacionamento, de namorado, de noivado, de peguete, de sexo casual, de casamento, de noivado, de ficante, Porque eu estou defendendo que o melhor formato para a relação de um homem ou uma mulher é a relação de amantes. Não é ficante, não é sexo casual, não é sexo pago, não é sexo... Nenhum vai chegar, e tem mais, nenhum desses, vou ser redundante, tá? Ou não, vamos falar o contrário. O que faz a fonte jorrar mais de forma infinita, o formato de relacionamento é o formato de amantes. O abraço dos amantes. O abraço dos amantes. Pegue a escultura de Michelangelo, Os Amantes. Pegue os quadros que retratam os amantes. É uma fonte infinita de prazer. É polêmico, né? Ou não?